Eu queria perguntar pra vocês, quem que é o maior hater do nosso querido Raul Seixas? O Raul dizia que ele queria ser essa metamorfose ambulante, uma pessoa que mudava, que não ficava fixa ali nos seus pensamentos, porque todo mundo evolui, cara, todo mundo cresce, todo mundo se adapta. E ninguém precisa ter medo de mudar de opinião ou até de atitude, se as condições mudarem ou se de repente tu mudar de ideia. É a coisa mais natural do mundo, ninguém é uma árvore, porém quem era uma árvore e hater do Raul Seixas? O nosso querido Ange Postecoglou. O Postecoglou é um técnico que chegou no Tottenham com uma filosofia de jogo encantadora, ofensiva, e certa vez, quando o time tomou de 6-3 do Liverpool, que o Tottenham não tomava 6 gols num jogo desde 97, né, em casa na Premier League, ele falou o seguinte: cara, cansei das pessoas me perguntando, eu não vou mudar, o meu estilo é esse, a minha abordagem é essa, eu não vou mudar. Ele falou isso várias e várias vezes. O cara se recusava a ser uma metamorfose ambulante. E essa imagem aqui ficou marcada na carreira do Ange Postecoglou, porque quando ele chega no Tottenham o time estava muito bem. E num certo jogo contra o Chelsea, com o placar em 1-1, ele tinha 9 jogadores em campo, porque 2 tinham sido expulsos. E mesmo assim, ele botou a equipe para marcar na linha do meio campo. Vocês podem ver, uma tática completamente suicida, que nesse jogo deu totalmente errado, mas que mostra como esse cara tinha uma visão de jogo, queria que o time dele pressionasse lá em cima a qualquer custo, e se recusava a mudar. Mas hoje, Ange Postecoglou completou finalmente a sua metamorfose. O Tottenham transformou esse cara de um homem que chegou com ideais, com desejos de ganhar, de ser campeão, jogando bonito, ofensivo, para um cara que levou o Tottenham então para a semifinal da Europa League, jogando um futebol pior que o de José Mourinho no final da passagem dele pelos Spurs. Um futebol medíocre e mais retranqueiro. E não necessariamente isso é uma crítica, eu quero falar mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos começar a falar do jogo porque, cara, os primeiros minutos não aconteceu absolutamente nada, né, mas o que me chama muita atenção é a torcida do Frankfurt. A gente sabe que algumas torcidas na Alemanha são espetaculares, tanto na forma como eles apoiam a equipe de qualquer maneira, quanto na forma como eles preenchem o estádio sonoramente o tempo todo. A gente vê isso no estádio do Borussia Dortmund, a gente vê isso no estádio do Frankfurt também. Aliás, a gente viu isso no estádio do Tottenham, quando a torcida do Frankfurt cantou o jogo inteiro. E aqui é uma abordagem, cara, é um ambiente, é maluquice, é uma panela de pressão, os caras não param de cantar o jogo inteiro. Eu não sei como é que eles têm garganta, cara. E eu até falei um pouco disso no pós-jogo da ida, né? Que é um contraste muito grande com o próprio Tottenham, que é uma torcida, em geral, muito silenciosa, que de vez em quando levanta, canta as mesmas músicas por 10 segundos e acabou. Enfim, um clima espetacular do começo ao fim, tá? Dentro do estádio do Frankfurt. E também eu vi isso aqui, né? Brasil mentioned. Tá lá algum brasileiro ali, não sei se estava torcendo pro Tottenham ou não, mas tá aqui o nosso maninho, ó, grande abraço pra ele representando a nação lá, né? E cara, acho que assim, do começo ao fim, ficou meio que mostrado que Tottenham e Frankfurt hoje são times bem parelhos, são times equilibrados, são equipes do mesmo nível mais ou menos, tá? Nenhum dos dois times dominou o jogo absolutamente, nem na ida, nem na volta. Talvez na ida o Tottenham foi um pouco melhor, na volta o Frankfurt foi um pouco melhor. E eu acredito que essa classificação poderia ter caído pra qualquer um dos lados. Foi na sorte, cara, foi na eventualidade que o Tottenham foi pra semifinal, beleza? Mas, cara, o jogo começou com a primeira chance do Frankfurt sendo um balãozaço pra frente, cara. A gente tá vendo aqui que o goleiro dá um chutaço, né? E o Ekitike sai na cara do gol. Mano, essa é a dificuldade que os times têm pra conseguir criar uma chance contra o Tottenham. Dá uma bica pra frente e sai na cara do gol. A nossa sorte, a gente só não levou o gol nesse lance aqui, porque a gente tem uma Rolls Royce, né? A gente tem uma Ferrari, uma McLaren, a gente tem aí o carro do Verstappen, tem um trem-bala chamado Mick Van de Ven. O que esse homem corre não tá escrito, e tu pode botar qualquer atleta do cara. Eu temo a dizer, eu arrisco a dizer que tu poderia colocar o Mbappé, o Vini Júnior, uma bola enfiada pra correr, e o Van de Ven é capaz de chegar. Porque o bicho, na hora que ele acelerou, meu amigo, sai de perto. Daí ele chega e chegou no Ekitike aqui, que demorou um pouquinho, né? Não percebeu que o bicho estava disputando corrida com o Papaléguas e foi desarmado. Aí fora isso, o Tottenham continuou demonstrando essa partida a mesma dificuldade que tem tido para criar jogadas contra qualquer time que enfrenta praticamente, né? Já não é de hoje, já é de meses, talvez mais de anos já. Mas eu diria que um ponto positivo, que certamente não foi esse uniforme, né? Coisa horrorosa, nossa, merecia ser eliminado só por causa desse uniforme. Mas um ponto positivo foi o Matistel, que até o momento eu não vi jogar o futebol que eu imaginava dele no Tottenham, mas pelo menos hoje eu achei que ele foi um dos jogadores mais participativos ali, tentou mais coisas, e uma coisa que ele faz muito bem é finalizar de fora da área, né? Finalizar de longe, ele tem muita técnica, e essa aqui é uma bola que ele consegue mandar no ângulo, cara, não tão no ângulo, mas muito bem colocada lá, e o goleirão brasileiro Cauã,
Ele é ex-Flamengo, né? Foi buscar lá uma baita de uma defesa. Esse ângulo aqui de câmera fica lindo de ver, cara. E o jogo alternou muito, cara. Essa screenshot aqui é 1 segundo antes do pênalti, mas ela mostra como em vários momentos o Frankfurt caiu pra trás, deixou o Tottenham controlar a posse de bola e o Tottenham depois fez a mesma coisa. Então foram dois times que alternaram durante o jogo, meio que deixar a bola com o adversário e se defender mais sem pressionar muito em cima, né? E esse frame também mostra uma coisa muito importante, que é como que o Romero, o zagueiro do Tottenham, fez falta não só defensivamente como ofensivamente. Ele tem uma capacidade de passe que é muito subestimada, né? E essa aqui é simplesmente o lançamento dele. Os dois times encaixadinhos, né? No caso, a marcação do Frankfurt encaixada nos jogadores do Tottenham, mas o Maddison se movimenta aqui, ó, pra cima desse Christensen, né? E o Romero manda lá. E aí o Maddison sai ali, ele tá meio que de costas pro gol, ele dá uma cabeçada na bola e é atropelado pelo goleiro Cauã. No momento ali, os dois ficaram no chão, né? Aí o juiz parou o jogo, até o Maddison parecia que era meio sério a parada dele assim, né? Porque foi uma trombada violentíssima. O Cauã não é pequeno não, acho que deve ter quase uns 2 metros de altura esse cara. 1,96 m, e ele foi com tudo, cara, ele foi com tudo. Só que o Maddison chegou antes. E aí, meu amigo, esse lance foi pro VAR, né? Tá aqui a bola enfiada do Romero, ó, e a movimentação do Maddison, perfeita, né, cara? Isso muitas vezes falta pros jogadores do Tottenham se movimentarem, os caras ficam parados pedindo a bola ali, não vai chegar, né? Mas aí foi pro VAR, os jogadores do Frankfurt ficaram indignados, o goleiro Cauã depois tomou um amarelo e também ficou assim com uma cara de, ó, o que eu fiz? Cara, desculpa, colisão no futebol é normal, beleza? Se dois jogadores vão correndo pra mesma bola e os dois vêm com muita força, vai dar uma colisão. É um choque entre dois atletas. Os dois vão se dar mal no lance. Mas, meu amigo, no futebol quem chega primeiro tá com a vantagem. Quem chegou atrasado fez a falta. Sempre foi assim e sempre será assim. Pensa dois jogadores indo no carrinho pra pegar uma bola que tá solta, né? Quem chegar primeiro, amigo, tá com a bola, o outro vai chegar, dar no meio do cara e vai fazer a falta. Mesma coisa, clássica enfiada de bola por um atacante sair na cara do goleiro. O goleiro cai no pé do atacante. Se o goleiro chegar antes e o atacante tentar chutar o goleiro, falta do atacante. Se o atacante chegar antes, dá um toquinho na bola, o que acontece geralmente? O goleiro pega e derruba. Pênalti. É assim, cara, no futebol, numa disputa em alta velocidade, quem chegar primeiro tá com a vantagem. E a verdade é que o Maddison toca de cabeça, na hora que ele vira, o goleiro vem, plau. Na minha opinião, o pênalti foi bem marcado, apesar de que ele sofreu, né? Ele quase quebrou o pescoço do Maddison aqui, mas ele também sofreu porque foi uma porrada no meio da barriga dele ali, né? E pra deixar claro, eu não acho que ele teve uma intenção ruim de machucar ninguém em nenhum momento, tá? Eu acho que foi uma colisão de jogo. Ele tentou fechar o ângulo, tentou sair, mas é igual a gente falou bastante naquele vídeo de entradas brutais do Eurofoot, né, cara? Tu sai dessa maneira, tu tá correndo o risco de fazer uma falta, de fazer um pênalti, de derrubar o cara, e tu tem que viver com esse risco. E aí o Matistel pegou a bola, né, ele bateu o pênalti pelo Tottenham esses dias aí, mas ele entregou pro Solanke. O Solanke, camisa 9 do Tottenham, que, meu Deus, hoje ele fez mais um jogo daqueles estilo barata tonta, né? O cara corre pra um lado, corre pro outro, corre pro lado, mas tu não sabe o que ele tá fazendo com a bola, ele não consegue dominar nada direito, é meio complicado. Mas ele bateu o pênalti no meio, né, o goleirão caiu pro lado ali, e fez Tottenham 1 a 0 numa partida em que o Tottenham pouco tinha feito no ataque, né? Talvez aquele chute do Matistel tenha sido a bola mais importante. E eu acho muito representativo do que é esse time passar pra semifinal com um gol de pênalti, cara. Com um gol de penal. Aqui só pra mostrar que o Maddison, ele levou uma porrada tão forte na cabeça que eu acho que ele teve que ser substituído por precaução. Não sei se ele não tava legal, mas ele tentou voltar a jogar e saiu pra entrar o Kulusevski, né? E no segundo tempo, cara, empurrado pela torcida, né? Os dois times tiveram mais chance do que no primeiro. Eu acho que o Frankfurt fez o necessário pra empatar o jogo e não conseguiu, tá? Primeiro é uma falta que aquele Scheibe cobra, que nossa, mas passou muito perto, foi muito bem cobrado, o cara deu um pouquinho de azar que ela não entrou. Aqui o Tottenham tem algumas chances, essa aqui é uma, cara, que eu... Pô, não lembro quando é que foi a última vez que eu comemorei um gol sendo que a bola não entrou, né? O Romero subiu na área ali, eu tava aqui em casa, já gritei assim, mas daí a bola passou muito perto e não foi pro gol. Aqui é outra bola do Matistel chutando de fora da área também. Aqui é outra bola que o Bentancur sobe, ele sobe muito bem de cabeça, mas mandou em cima do goleirão ali. E quando chega da segunda metade pro final do jogo, o Frankfurt aperta a pressão. O Tottenham começa a só se defender, não tem mais contra-ataque, começa a fazer já pique Libertadores, né? Então pega a bola, que contra-atacar que nada. Os caras só querem segurar a bola pra acabar o jogo o mais rápido possível. Essa bola vem pro, acho que é o próprio Ekitike, né? Ele chuta baixo, cara, ele chuta rasteiro e o Vicario faz uma boa defesa. E aqui começa o hat-trick do Christensen, hat-trick de chances perdidas. Cara, esse cara é um lateral direito, jogou aí no Leeds, na Roma, né? E hoje, ele não só foi o cara que perdeu o Maddison na marcação ali, digamos assim, né? Como as 3 melhores chances, talvez, do Frankfurt tenham caído no pé dele. E ele errou as 3, mano. Olha que lamentável. Primeiro, cara, esse frame aqui ficou muito ruim, mas é uma bola que vai no segundo pau e ele cabeceia tirando do goleiro. Ele foi muito bem no cabeceio,
Só que errou por um pouquinho. Por esse frame não parece, mas a bola saiu tirando tinta da trave, irmão. Depois já tá ele se lamentando de novo, né? Tá parecendo um fantasma aqui, ó. O maluco chegou... Cara, essa bola, velho. Essa bola, cara. Ela vai cruzada pra área. O Ekitike dá um toquinho. Cara, ela fica se oferecendo pro Christensen, mano. Ela vai devagarinho, bem em direção a ele. Como quem diz, por favor, me empurra pra dentro do gol. E o cara chuta de canhota, não é a perna boa dele, ele é destro, né? E ele manda até bastante pra fora, não errou por pouco não, cara. E aqui a terceira dele, e foi tudo assim, tá? Tipo, uma chance, deu 2 minutos, outra chance, deu 2 minutos, outra. A terceira dele, cara, essa bola aqui cai nos pés dele. E essa aqui foi a pior de todas, porque eu acho que ele perdeu a confiança, depois de meio que perder 2 gols, né? Que ele chuta tão fraquinho que pareceu um recuo, cara. A bola tava com ele aqui, o cara poderia ter sentado um tirambaço aqui, mas não. Ele meio que recuou pro Vicário. Então foram 3 seguidas no pé do jogador errado. Se caem essas 3 aí no pé do Ekitike, pelo menos uma entra, tranquilo. E aqui, a metamorfose ambulante de Ange Postecoglou, né? Chegou faltando 5 minutos. O Tottenham só se defendendo. O Tottenham tendo chances de contra-atacar e abdicando pra segurar a bola e perder tempo. E aí que o Ange pega todo aquele lance de eu não vou mudar, eu vou botar todo mundo pra marcar lá em cima, não quero nem saber. Tira o Brennan Johnson, que aliás não jogou absolutamente nada, e coloca o Kevin Danso, que é um zagueiro. Fechando de vez a retranca, né? 5 atrás, mais uns 4 defendendo na frente, todo mundo defendendo. O Ange percebeu que nessa vida tu pode ter uma ideologia no futebol, tu pode querer jogar de um jeito específico, mas tem certos momentos que a realidade futebolística se impõe contra você. Você não pode, valendo vaga na semifinal, num jogo de volta, faltando 5 minutos pra acabar, num estádio que tá uma panela de pressão, arriscar. Qualquer treinador sensato, acredito que faria o que ele fez aqui, cara. Não dá pra tu ser idealista nesse momento. Meu parceiro, isso aqui é futebol 101, o básico do básico. Futebol mais primitivo que tem. Falta 5, 10 minutos pra acabar o jogo. Fecha a casinha do jeito que der. Retranca tudo. E foi exatamente o que o Ange Postecoglou fez. Mesmo dizendo há poucos meses atrás que jamais mudaria. Esse frame aqui eu tirei só porque é outra colisão que tem entre o Cauã e o Solanke, acho que é aqui, né? Só que dessa vez não foi falta, porque única diferença, o goleiro chega antes. Então a bola tá em disputa, o Cauã sai de soco, soca a bola e aí ele se choca com o Solanke. Quem chegou primeiro? O Cauã. Foi pênalti isso aqui? Óbvio que não. Inclusive o juiz não marcou. Por falar em Cauã, último lance da partida, lá foi o homem, ó, rapaziada. Foi lá pra área, numa faltinha aqui, né? Pra tentar cabecear essa bola, mas cara, desejo tudo de bom pra carreira dele. Não foi dessa vez. Acabou o jogo, né? O Tottenham Hotspur numa semifinal europeia. Eu acho que isso fala um pouco sobre o nível da Europa League esse ano, né, cara? Manchester United aí brigando pela semifinal. Tottenham numa semifinal. Tottenham numa semifinal. Não existe isso, cara. Meu Deus, a Europa League tá muito fraca, rapaziada. Bicho, os caras comemoraram muito, né? Acho que esse elenco do Tottenham tá com muita pressão. O próprio Ange Postecoglou... Ah, outra coisa sobre o Ange. Ele sabia também que caindo na Europa League hoje, amanhã ele tá passando já no seu escritório pra levar suas coisas embora e arrumar sua mala pra ir pra outro lugar, né? Porque certamente não tem mais motivo pro Ange estar no Tottenham se ele não estivesse na Europa League. Ele seria demitido no dia seguinte, tenho quase certeza, né? Então ele sabia também que o dele tava na reta, né? Por isso que ele tentou defender esse 1 a 0 de pênalti com todas as suas forças. E os jogadores comemoraram muito, cara. Então acho que tirou um peso muito grande deles assim, sabe, cara? E deixou uma luz acesa na temporada. Por incrível que pareça, o Tottenham tá vivo em alguma coisa ainda. Com esse futebol medíocre, sendo praticamente o melhor dos não rebaixados na Premier League. Falta pouco pra gente atingir esse grande patamar, né? A 17ª colocação. E os jogadores do Frankfurt, mano, o que eu posso falar é que eles foram muito guerreiros, tá? Acho que fizeram um jogo bastante digno. E acho até que se fosse assim por merecimento, mereciam no mínimo ter levado pra prorrogação. Pelos que eles fizeram no segundo tempo. E principalmente pelo que fez a torcida dos caras hoje, que assim, deu um show espetacular, né? Inclusive, eu só ouvi a torcida do Tottenham em 2 momentos. Primeiro, quando sai o gol de pênalti, que a torcida grita... Ah! E segundo, já nos acréscimos do segundo tempo, quando a torcida do Frankfurt acho que deu uma desanimada ali. Aí teve uns 20 segundos assim que a torcida do Tottenham gritou, né? 1 a 0 gol de pênalti do Solanke. Não teria como ser de outra maneira, porque esse Tottenham atual
eu acho que ele não tem nem capacidade de fazer de outra maneira, né? E se a gente for pra final de alguma maneira, não vai ser muito diferente disso. Vai ser feio, brigado, suado, arrancado. Gostei muito do Ekitike, tá? Não reclamaria uma contratação do Ekitike pelo Tottenham. Acho um jogador muito interessante. Inclusive, ele tem um pouco de agilidade de jogador de futsal, assim. Talvez ele tenha feito futsal quando era moleque. E pelos números aqui, vocês podem ver que acho que o Frankfurt foi um pouco superior, tá? Foi uma partida que, cara, eu de verdade acho que poderia ter caído pra qualquer um dos dois lados, né? Poderia ter sido um acidente, um pênalti, um chute de fora da área pra qualquer um. Poderia ter sido um 0x0, 1x1, 1x0 pro Frankfurt. Se essa partida fosse jogada 10 vezes, ia dissipar dar 5 classificações do Tottenham, 5 classificações do Frankfurt, sabe assim? Enquanto eu gravo isso aqui, o Manchester United fez tipo 3 gols em 6 minutos pra classificar aqui pra semifinal também. E não tem o resultado de Lazio e Bodo Glimt. Então eu tô gravando sem saber quem que é o adversário. Espero que seja o Bodo Glimt, tá? O time que avance pra semifinal, pra enfrentar o poderoso Tottenham Hotspur do gênio Ange Postecoglou. Fechou, rapaziada? Meus amigos, tamo junto até o final da Europa League também, aqui fazendo os pós-jogo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal, né? Ou se não quiser, não se inscreve também, porque hoje, meu amigo, hoje nada vai me deixar triste, beleza? Então tá aqui, ó, o poderoso Galão de Londres em cima de uma bola. Olha só, este time aqui, ó, bicampeão da Europa League, tá? Inclusive o primeiro campeão da história dessa competição. Vai voltar a semifinal, pelo menos. Fechou? Que coisa maravilhosa. Olha que galo lindo, mano. Que galo perfeito, né? Valeu por assistir, nos vemos na próxima. E não tenham medo de evoluir, de mudar de opinião e de serem uma pessoa melhor do que vocês eram anteriormente, beleza? Isso aí faz bem pra todo mundo. Inclusive pro Ange Postecoglou. Que retranca maravilha. Que retranca linda, cara. Nossa.